Porque Deus não pode perdoar esse pecado comum, o único pecado que nem Deus pode perdoar. Um dos aspectos mais importantes do plano de redenção de Deus para a humanidade é o perdão do pecado. Na verdade, o perdão do pecado é a base para a crucificação de Jesus e o derramamento de seu sangue. Isso é claramente capturado pelo apóstolo Paulo quando ele diz: na verdade, sob a lei, quase tudo é purificado com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Hebreus capítulo 9 versículo 22. Sem o perdão do pecado, o resultado é a condenação eterna, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 6 versículo 23. Claramente, o preço do pecado, que é a morte para os humanos, as criaturas favoritas de Deus, é grande demais para que ele não faça nada a respeito. Então, ele enviou seu único filho gerado, Jesus, para derramar o sangue necessário para a nossa salvação. Com o sacrifício da morte de Jesus e a vitória de sua ressurreição, a morte foi conquistada. Por esse motivo, podemos ecoar Paulo e dizer: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Coríntios capítulo 15 versículos 55 a 57. Jesus conquistou a morte porque conquistou o pecado. Isso é capturado em Mateus capítulo 12, parte do versículo 31, que diz: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Voltaremos a este versículo e seguiremos com a ressalva após esta declaração, mas por enquanto vamos absorver isso com um profundo suspiro. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Isso pode ser considerado a maior notícia desde a queda de Adão e Eva. Então, no restante de Mateus capítulo 12 versículo 31, Jesus acrescenta a ressalva, que há um pecado que não pode ser perdoado e que a penalidade desse pecado, como todos os pecados, é a morte e o fogo do inferno. Há um pecado que não pode ser perdoado. O que é? Você provavelmente está pensando que é um dos crimes hediondos de assassinato, genocídio, estupro ou agressão sexual. E quanto ao suicídio, aborto ou adultério? Felizmente, a humanidade tem sorte de que Deus é misericordioso o suficiente para perdoar todos esses pecados, se nos arrependermos e nos voltarmos genuinamente para Deus. Então, o que poderia ser pior do que esses pecados que Deus não perdoará? Paulo perseguiu ferozmente os cristãos, mas quando ele se arrependeu mais tarde e pediu perdão, ele recebeu a misericórdia de Deus. O rei Davi cometeu pecados terríveis, mas quando se arrependeu, também foi perdoado. Pedro negou conhecer Jesus 3 vezes, mesmo depois de ter sido avisado, mas quando ele se arrependeu, foi reconciliado e restaurado à graça de Deus. A lista continua. A verdade é que todos somos pecadores e precisamos do sacrifício expiatório de Jesus, como declarado em Romanos capítulo 3 versículo 23, que afirma que, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ninguém está livre de imperfeições e todos tropeçamos em algum momento. No entanto, Deus, em sua infinita sabedoria e paciência, reconhece nossas fraquezas. Quando nos sentimos distantes de Deus, mesmo como resultado de pecados repetidos, não devemos ceder ao desespero, pois o objetivo de Satanás é nos enganar, fazendo-nos acreditar que ultrapassamos uma linha de não retorno. Enquanto tivermos fôlego, nunca é tarde demais para retornar sinceramente a Deus, como o filho pródigo que voltou para casa depois de desperdiçar sua herança. Quando voltamos para Deus, Ele nos recebe de braços abertos. A natureza compassiva de Deus é revelada em Ezequiel capítulo 33 versículo 11, que declara: dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Mesmo aqueles que cometeram os pecados mais graves podem experimentar o perdão quando se voltam para Deus, o que nos traz de volta à questão central deste tópico, que é a noção de um pecado imperdoável mencionado por Jesus. Voltemos ao livro de Mateus capítulo 12 para ver o que a Bíblia transmite sobre esse único pecado que não é perdoável. Jesus estava se dirigindo aos líderes judeus de sua época quando revelou, dizendo: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Mateus capítulo 12 versículo 31. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada.
Para ter certeza, ele enfatizou esse ponto no versículo 32, dizendo: "E, se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado, mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo nem no vindouro." Aí está o único pecado que não pode ser perdoado: blasfemar ou falar contra o Espírito Santo. Agora que sabemos, podemos perguntar o que significa blasfemar contra o Espírito Santo. É crucial que entendamos o verdadeiro significado de blasfemar ou falar contra o Espírito Santo. Isso significa que qualquer pessoa que já tenha falado contra o Espírito Santo está condenada à danação eterna? A resposta é não. Na verdade, o momento em que Jesus revelou o único pecado que é imperdoável foi quando certos líderes judeus o acusavam de realizar milagres pelo poder de Satanás. Isso soa como blasfemar contra o Filho de Deus. No entanto, Jesus não os acusou de blasfemar contra o Espírito. Então, o que exatamente ele quer dizer com blasfemar contra o Espírito? Quando os líderes judeus fizeram essas falsas alegações, eles estavam plenamente cientes de que suas acusações eram infundadas. Eles tinham testemunhado Jesus curando pessoas, expulsando demônios e realizando atos milagrosos. Seu conhecimento das Escrituras era extenso e eles estavam bem versados nas profecias do Antigo Testamento sobre o Messias, que estavam se desenrolando diante de seus olhos. Até mesmo um dos fariseus reconheceu Jesus, dizendo: "Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele." João capítulo 3 versículo 2. Sua tentativa deliberada e maliciosa de atribuir as obras do Espírito a Satanás não foi feita por ignorância, mas com plena consciência das graves consequências. Foi um ato de oposição deliberada à verdade divina. Eles sabiam que estavam praticamente rejeitando a graça e a misericórdia de Deus. No entanto, parece que suas ações não foram suficientes para constituir blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? Porque eles não deram o passo final que constituiria blasfemar contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo que não pode ser perdoado deve ser um pecado intencional e deliberado de decidir nunca mais se arrepender após ter recebido o conhecimento da verdade e ter tido o Espírito de Deus trabalhando em sua vida. Os pecadores contra o Espírito Santo nunca consideram a ideia de se arrepender ou desejam retornar a Deus, e o fazem enquanto entendem as consequências de suas ações. Você vê, o padrão é bastante alto para o pecado contra o Espírito Santo, porque a misericórdia de Deus é longa e infinita se a pedirmos, como aponta Hebreus capítulo 10 versículos de 26 a 27. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas apenas uma expectativa horrível de juízo e de fogo que consumirá os inimigos de Deus. É a resolução consciente e deliberada de nunca se arrepender do pecado e aceitar Cristo que insulta e blasfema contra o Espírito Santo. Portanto, a menos que uma pessoa esteja desafiando propositadamente a Deus, que ela sabe que existe, ela não insultou ou blasfemou contra o Espírito e, portanto, não cometeu o pecado imperdoável. O ponto-chave é que, mesmo que você ou alguém que você conheça pense que cometeu esse pecado, não é tarde demais. Deus é profundamente misericordioso, e se você estiver comprometido em mudar sua vida e estiver verdadeiramente arrependido por seus pecados, será perdoado. A maioria do mundo, tanto agora quanto no passado, tem se envolvido em pecado e desobediência a Deus, mas não o fizeram intencionalmente. Eles foram enganados e cegados por Satanás, o pai da mentira. Eles não entenderam completamente ou tiveram a chance de receber a verdade do Evangelho. Deus entende isso e não os julgará injustamente se, no final, se voltarem para Ele. Até que o façam, continuemos a orar com compaixão por aqueles perdidos na escuridão do pecado e da ignorância, para que possam receber misericórdia por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto àqueles que já conhecem e seguem a verdade de Jesus como o Redentor, lembremo-nos de que até os cristãos tropeçam às vezes. Não devemos pensar que somos melhores do que os outros por causa de nossas obras. Vou encerrar este episódio dizendo que não devemos nos tornar escravos do medo do pecado imperdoável contra o Espírito Santo, mas sim devemos mostrar constantemente apreciação e gratidão pela grande salvação que Deus nos ofereceu por meio de seu Filho Jesus Cristo. Obrigado por assistir. Deus abençoe você.